Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos juntos novamente. Hoje vamos fazer a você um convite especial. É um convite ao bem, o nosso tema de hoje. O nosso estudo está baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse é um livro bastante interessante e no primeiro capítulo, o convite ao bem, André Luiz está no Templo da Paz, uma organização espiritual próximo à crosta terrestre, onde os obreiros da vida eterna trabalham em favor daqueles espíritos equivocados, endividados perante a lei divina e que conosco comungam as suas dificuldades. O livro também trata de alguns casos de desencarnação. Portanto, se você quer ter esse conhecimento, saber um pouco mais de como se desenrolam e se desenvolvem os desencarnes ou o fenômeno da desencarnação, este livro é um livro excelente para que você tenha esse conhecimento e essa maturidade espiritual, para que a gente saiba nessas horas tão difíceis que atravessamos, como é que os espíritos nos beneficiam na hora desta passagem espiritual do mundo terrestre para o mundo dos vivos e não dos mortos. André Luiz contemplava o Templo da Paz e de lá do mundo espiritual ele observava as estrelas, os planetas e todo aquele cosmo, o universo em sua volta. Realmente, quando nós contemplamos a natureza de dia, ela nos traz horizontes amplos e realmente nós nos descansamos aos olhos da natureza, que contrastam com o olhar nosso para a paisagem urbana que nos estressa e nos incomoda. Mas é na contemplação noturna, quando vemos as estrelas, vemos a lua brilhando, é que parece que fazemos parte de um cosmo, de algo muito especial, que temos em nós um potencial enorme a ser cultivado. E é esse mesmo. A humanidade, segundo o Dr. De Luca, é dividida em três: aqueles que são maus, aqueles que são bons, que são minorias, mas a grande massa terrestre, a grande massa dos espíritos reencarnados, ainda está na dúvida, ou se toma o partido do bem, ou se vão ficar com aqueles que realizam o mal. A nossa Terra, nesse momento de transição, precisa daqueles que resolvem a realizar o melhor dentro de si mesmos e para o seu próximo. Essa transformação da Terra em mundo de regeneração nos dá agora esta oportunidade, mas não percamos mais tempo, porque em breve não ficarão mais na Terra as criaturas que não querem desenvolver o bem. Portanto, faço um convite a você para que realize o bem. Nesse momento, milhares de espíritos estão conosco na busca da melhoria espiritual de cada um de nós. Não estamos abandonados à própria sorte. Com certeza, entidades muito iluminadas e espiritualmente desenvolvidas estão trabalhando conosco para que possamos fazer esse resgate espiritual de cada um de nós e também
das criaturas que estão à nossa volta. No primeiro capítulo do livro, o instrutor conta que ele, ao se desenvolver, ficava muito preocupado com aqueles que estavam na retaguarda. Será que, devido à sua ascensão espiritual, ele deveria se preocupar com aqueles espíritos que ficavam e que ficaram na sua retaguarda? Às vezes espíritos que não queriam e que não querem se desenvolver no bem, e fazia sentido ele estar então se desenvolvendo, evoluindo, porém devedor de algumas almas que lhe serviram de lições na Terra. E ele, nessas suas reflexões, de repente viu uma grande luz que estava iluminando um dos vales mais profundos da Terra. E então ele indagou uma coorte celeste que estava descendo para acompanhar aquela luz luminosa. E parando, um daqueles anjos perguntou o que estava acontecendo. E sem muito tempo para a explicação, aquele benfeitor disse que Jesus estava visitando a terra, a fim de tratar dos doentes, enxugar-lhes as lágrimas, tratar-lhes o coração, e que ele estava nesta tarefa bendita de tirar dos locais mais imundos as criaturas para que elas pudessem ser salvas com novas oportunidades. Nós sempre admiramos os grandes orientadores da humanidade e eles tiveram sempre essa capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão. E na palestra do orientador espiritual Metelo, ele disse as seguintes palavras: permita assim, Senhor, que sejamos também esses trabalhadores do bem. Enche-nos as mãos com as tuas dádivas benditas, a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança e o remédio retificador. Mas como vamos realizar o bem? Se nós estamos estagiando aqui na Terra, nesse breve momento existencial, e normalmente nós estamos atravessando situações expiatórias de difícil resolução. Como nós podemos então realizar o bem? Sermos voluntários. Se nós já conseguimos nos desvencilhar dessas dificuldades mais prementes, das nossas necessidades mais primárias, por que não irmos com esses amigos espirituais também trabalhar em favor da humanidade, de todos os que nos cercam? Então, ser voluntário é seguir o exemplo de Jesus, que vai até os vales do sofrimento levando a sua luz. O segundo aspecto que o instrutor diz é que devemos usar a nossa palavra, a nossa capacidade de comunicação. E essa palavra não deve se limitar a explicar por que o outro sofre, como nós já fizemos no passado, mas sim ela deve ser qual bisturi daquele médico que, identificando os males, retira a doença ou aquela fraqueza para que a pessoa possa se desenvolver. O terceiro aspecto é a semeadura. Semeemos sempre, devemos sempre estar semeando, porque
existem incomensuráveis campos de trabalho. E cada campo de trabalho tem a sua especificidade. E com o bem é possível acolher todas as criaturas, para que elas, juntas conosco, possamos tratar esse campo terrestre de experiências dolorosas, mas também de experiências frutíferas pelo exercício do bem. A quarta instrução é que devemos aplicar o Evangelho. A aplicação do Evangelho ensina-nos a improvisar os recursos do bem. E com isso, as situações mais difíceis podem ser resolvidas. E é claro, é essencial a nossa confiança no bem, nos amigos espirituais, termos fé em Deus, o nosso Criador, de que o bem que realizamos irá transformar todas as situações à nossa volta. O amor transforma as criaturas e transforma o mundo. E também, como quinto sinal, que tenhamos a serenidade. A serenidade firme e também firme a nossa boa vontade. Uma dedicação leal e resoluta para executarmos o serviço que temos. Não devemos aguardar os açoites das sombras, e sim trabalhar pelo bem nas estradas claras do amor. Mas por que realizar o bem? Porque o bem que nós fazemos, este bem nos fortalece. Ajudando os outros, fazemos uma sementeira de empatia, e isso irá favorecer-nos quando nós passarmos pelas nossas dificuldades. Então, ajudar o outro também você se ajuda. O amor espalhado retorna para nós. As mãos que carregam rosas e distribuem rosas serão e estarão sempre perfumadas. A prática do bem, segundo uma pesquisa dos cientistas, também pode prolongar a nossa vida. Esse sentimento de altruísmo, de leveza, de trabalho no bem, é o mesmo que fazermos umas dietas saudáveis, praticarmos esporte, não fumar, não beber bebidas alcoólicas. Esse nosso ato de bem, esse nosso altruísmo, revela-se como um grande exercício da nossa alma. E isso nos favorece a vivermos mais e melhor. Quanto mais praticamos o bem, mais temos a certeza de que estamos amparados e acompanhados por estas entidades espirituais amigas, esses obreiros da vida eterna que nos seguem e nos ajudam ao resgate nosso e também das criaturas à nossa volta. Realizar o bem é fazer com que toda a humanidade avance e atravesse esse momento de transição da melhor forma. E finalizando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeito, ele diz que o homem de bem é aquele que pratica em toda a sua essência a lei de amor, de justiça e de caridade. Assim, convidamos você a praticar o bem, qualquer que seja o seu recurso. Faça o bem. Qualquer que seja a sua capacidade, realize o melhor em ti e também para aqueles que te cercam. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.